Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por comparecerem aqui no canal, né, em mais um vídeo. Para me ajudar aqui, obrigado pelo like, pela inscrição de vocês. E no vídeo de hoje, galerinha, vamos conversar um pouquinho sobre Bruno Henrique, Caio Jorge, né, porque ele foi cortado da seleção brasileira, sobre a convocação também do Andreas Pereira e falar um pouco sobre o momento, né, e o jogo de futebol bem jogado de Arrascaeta e do Varela. Pois é, os dois jogadores do Flamengo estão jogando bem. Ontem, inclusive, jogaram demais pela seleção do Uruguai. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Mas para começar o vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o Bruno Henrique, sobre a suspensão que ele teve, né? Todo mundo já sabe, ou se ninguém sabe, no caso, se vocês ainda não sabem, vamos saber agora. O Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos, né? E vai pagar uma multa de 60 mil reais. E é o seguinte, o Flamengo não vai contratar outro jogador para atuar no lugar dele, de início, tá bom, galera? De início, com a janela fechada, o Flamengo não vai contratar, mas poderia contratar, né, outros jogadores aí que estão livres no mercado. Eu vou ler aqui a notícia para nós já começar a falar desse assunto. Vamos lá então, ó. Flamengo não pretende contratar um atacante para o lugar de Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos após julgamento no STJD. A avaliação interna é de que a prioridade está no recurso. O clube vai entrar de imediato com o pedido de efeito suspensivo e recorrer da decisão. Nos bastidores, a possibilidade de buscar reforço para suprir a ausência de Bruno Henrique sequer é considerada, ou seja, segundo a notícia aqui, o Flamengo nem pensa em contratar outro jogador, né, para colocar no lugar do Bruno Henrique, e aí vai ficar mesmo nas mãos do Pedro. Pedro, agora tu vai ser titular e reserva ao mesmo tempo. Se não der certo, né, Pedro titular e reserva, porque eu sei que não vai dar a todo momento, ele não vai jogar, né? Tem 12 jogos aí para Pedro jogar e tem o reserva, que eu acho que vai ser o Wallace Ian, ou talvez o Juninho, porque o Flamengo ainda não vendeu o Juninho, né? O Juninho tá lá na reserva, então dessa vez eu acho que o Juninho vai ficar para suprir aí, por enquanto aí, a ausência do Bruno Henrique. Mas se o Flamengo também quiser contratar outro jogador, igual falei no início aí, ó, pode contratar jogadores que estão livres no mercado. Como a janela já fechou, o Flamengo não pode contratar jogadores de outros clubes, mas pode ir no mercado, né, visitar, bater na porta dos jogadores livres aí no mercado e falar, ó, preciso de você, como é que é e tudo mais, quer vir, quer aceitar o projeto, né? E geralmente os jogadores que estão livres no mercado é sempre jogador veterano, né? 30 e lá vai pancada de idade, né? Muito alto, né? Muito velho, 35, 34, 33 anos. E aí o Flamengo nem cogita contratar outro jogador para o lugar do Bruno Henrique. E eu fico pensando, será que o Flamengo deve ou não contratar? E a opinião de vocês, galera? Comentem aqui, porque eu acho que o Flamengo deve contratar outro jogador, mas nós temos jogadores, né, em casa, e o Juninho é um deles. O ruim é que o Flamengo não usa o cara, né? E é por isso que eu fico pensando, se o Flamengo não usa o Juninho, tem que contratar. E o Wallace Ian, depois que ele perdeu o pênalti, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil, acho que foi na Copa do Brasil aí, que ele perdeu o pênalti contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já não aproveita o cara. Aproveitou em 2 jogos, se eu não me engano, que juntando o tempo, não dá 20 minutos. Não dá 20 minutos, e aí o Flamengo, né, agora vai aproveitar o menino, né, Pedro, titular, e o Wallace Ian vai ser reserva dele, ou até o Juninho, porque o Flamengo não vendeu. Mas na minha opinião, já que o Flamengo não usa o Juninho, tem que contratar outro, ou seja, tem que visitar aí jogadores que estão livres no mercado. E agora eu quero saber de vocês, comentem aqui o que vocês acham. O Flamengo deve ou não contratar outro jogador? Eu acho que em casa a gente está servido, mas se não usa o cara, vai ter que contratar, né? Mas se o Pedro der conta do recado, melhor ainda. E o Pedro está jogando bem, graças a Deus. Agora, galera, vamos falar aqui um pouquinho aqui, a próxima notícia é o seguinte. Vamos falar agora, né, da convocação do Andreas Pereira e a saída do Caio Jorge. Vamos lá então, ó. Andreas Pereira do Palmeiras foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Caio Jorge sofreu lesão muscular e foi cortado. Que sacanagem, né, galera? Caio Jorge jogando bem no Cruzeiro, né? E é uma perca muito grande para o Cruzeiro agora nessa reta final aí do Brasileirão, hein? Uma perca muito grande porque o cara contribui, ajuda demais. O Cruzeiro hoje só tá lá em cima por causa dos gols do cara. O cara faz muito gol ao lado dele do Matheus Pereira, que dá muita assistência, né? Matheus Pereira tá jogando a bola muito fina e merecia ter sido convocado, na minha opinião. E aí, o Caio Jorge saiu com lesão muscular, e aí, no lugar dele, vai convocar, né, o Andreas Pereira. Então, o Andreas Pereira joga um futebol bacana, né? Palmeiras nem vai ver o cara, né, jogar primeiramente pelo Palmeiras. E já, tipo assim, o Palmeiras nem estreou o cara ainda e o cara já vai jogar pela seleção brasileira no lugar do Caio Jorge, né? Será que ele vai jogar no próximo jogo ou não? Talvez vai ficar só esquentar banco, né? Que é o normal de acontecer. Mas Caio Jorge, eu queria ver ele jogando mais pela seleção brasileira, porque o cara é um fenômeno, galera. É a melhor temporada dele, se eu não me engano. Pelo menos na minha opinião, tá jogando uma bola bacana, né? Aí é chato para os torcedores cruzeirenses
receber essa notícia, ou seja, a maldição da seleção funcionou. O cara vai pra seleção, se lesiona, nem jogou direito, já se lesionou. Aí é foda, a seleção brasileira é assim, ó. Eu tenho medo dos jogadores do Flamengo ir pra lá e quando estiverem lá, se machucar. Aí é triste, maldição, né? Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Arrascaeta, né? Aqui, ó, no caso do jogo de ontem, ele comentou um pouco sobre a vitória, né? E sobre ajudar os seus colegas. Eu vou ler aqui o que ele falou, né? Também, no texto que eu vou ler aqui, ele vai falar também sobre o Copa do Mundo. E aí, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre ele. Está jogando no momento dele, né? O dele e o do Varela. Vamos lá então, olha o que ele falou. Ó. Fiquei feliz por ter ajudado o time e o grupo. Merecíamos fazer uma grande partida. Acho que isso se refletiu em campo hoje. Tivemos muitas chances de gol. Acho que a goleada poderia ter sido ainda maior, mas saímos felizes com a atuação, né? Disse o Arrascaeta. E aí, continuando, ó. É uma honra e um privilégio poder representar o país em mais uma Copa do Mundo, mas ainda há mais. E como sempre digo, temos que torcer pela saúde e conseguir estar em forma para ajudar nossos companheiros de equipe. Finalizou o Arrascaeta, né? Ou seja, galera, e a Arrascaeta, se eu não me engano, já é a terceira vez, né? Se ele mesmo for convocado para a Copa do Mundo, vai participar pela terceira vez aí na Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo pelo Uruguai. Aqui tá dizendo que ele participou ó, em 2018, 2022 e agora em 2026, ou seja, 3 Copas aí, pela terceira vez ele pode participar de uma Copa do Mundo aí pela seleção do Uruguai, né? E vamos falar um pouquinho do futebol do cara. Pois é, nos últimos jogos aí, nessa temporada inteira, a Arrascaeta tá jogando uma bola muito fina, uma bola maravilhosa, jogando demais, galera. Eu chego a comparar o futebol dele de 2019 e agora desse de 2025, sabe? O futebol tá o mesmo, os gols já está quase igual praticamente, as assistências tá quase igual também. A única coisa que pesa para 2019 é os títulos, né? Ele ganhou ali Brasileirão e Libertadores, Carioquinha aqui, acolá, Supercopa do Brasil, uma coisinha aqui acolá, sabe? O que pesa pra ele é os títulos naquele ano, né? Pelo menos Brasileirão e Libertadores. Esse ano ele não ganhou nada, né? Referente a Libertadores e Brasileirão, mas isso está encaminhado, com fé em Deus, se der tudo certo aí. Por que não a gente ganhar a Libertadores e o Brasileirão, né? Aí, né, galera, se acontecer isso, eu já posso dizer que essa temporada, pelo menos essa temporada, na minha opinião, é a melhor temporada do Arrascaeta no Flamengo, mas aquela de 2019 é icônica demais, né? O título que nós precisávamos ali, a primeira Libertadores que eu vi o Flamengo ganhar, né? Porque 81 não era nascido. Então 2019 pra mim, né? É muito importante porque foi a primeira Libertadores que eu vi o Flamengo ganhar, né, galera? Show de bola. 2009 foi o primeiro Brasileirão que eu vi o Flamengo ganhar, 2009, né? Ou seja, eu lembro de 2009 ali o Flamengo ganhando, gol do Angelim, se eu não me engano, o Grêmio dificultando ali, acho que a gente concorreu contra o Internacional, não foi 2009, ou seja, meu primeiro Brasileirão foi 2009 e a primeira Libertadores minha foi em 2019, então é icônico ali, a Arrascaeta jogou demais, aquele elenco ali, pelo menos os titulares ali, jogaram uma bola muito fina, Gabigol jogou demais, e olha que eu acho ele um jogador brucutu, sabe? Brucutu mesmo. Pois é, então, a Arrascaeta tá jogando uma bola muito fina e graças a Deus que ele continua assim, com muita saúde, né, galera? E chega na Copa do Mundo lá e arrebente. Mas antes, primeiro, ganhar a Libertadores e o Brasileirão pelo Flamengo. E o Varela, galera, ontem também, né, falar do jogo de ontem, jogou demais, deu praticamente 2 assistências, porque a primeira foi uma direta, né? Ele cruza, o cara faz o gol de cabeça, e a segunda ele cruza, aí o carinha lá escora e a Arrascaeta, ó, mete o bicudão, faz um golaço, a bola bate em travessão, bagaça a rede lá, faz o golaço, né? Então a Arrascaeta ontem jogou demais, desfilou, driblando. O primeiro gol do Uruguai, se eu não me engano, foi uma jogada genial dele, onde ele carrega a bola, corta de um, dribla outro, joga no Varela, Varela cruza e o cara faz o gol. Ou seja, a Arrascaeta confiante, Varela confiante e tá jogando demais. E é bom demais ver isso, porque com o Filipe Luís, o Varela e o Arrascaeta se sente muito confiante. Como o Filipe Luís era um lateral, né? Ele entende, né, ali o que o Varela precisa, o que o Varela, né, precisa fazer em campo. Porque com o Tite, eu fiquei sabendo de uma notícia que o Varela comentou que o Tite prendia ele muito, né? Falava pra ele marcar demais ao invés de atacar. Não, você tem que marcar mais e atacar menos. Só que aí o Varela dizendo ele, galera, eu não sei se isso é verdade, mas parece que eu vi uma notícia falando que o Varela falou que ele prefere atacar do que defender, sabe? Então é melhor atacar do que defender, mas ele também tem que defender. Também tem que guardar lá, né, a área, ajudar. Mas a prioridade de um atacante para o Varela, né, pela notícia que eu vi, é que ele precisa, né, que ele gosta mais de atacar, cruzar, chegar lá. É tanto que ele não foi convocado nos últimos jogos, porque ele não atacava, ele defendia mais. E agora ele está fazendo isso com o Filipe Luís, né, galera? Tá atacando mais, ele defende, mas ataca mais. E aí foi convocado, né, para a seleção do Uruguai. E ontem, 2 cruzamentos, que saiu um gol do cruzamento direto, e o outro, né, cruzou, o cara desviou e a Arrascaeta fez o gol. Ou seja, 2 participações de gols e a Arrascaeta também. Então, o Varela tá jogando bola fina e tá jogando demais. E ele, no Flamengo, é titular, na minha opinião, tá bom? Ele é titular no lugar do Emerson Royal. Emerson Royal
é reserva dele, minha opinião. Agora, comente aqui a opinião de vocês, tá bom? Galera, o vídeo tá ficando muito grande, já passou, acho, dos 10 minutos. Se não passou, mas tá chegando próximo, mas eu acho que passou. Então eu vou ficando por aqui, mas que bom, né, que os jogadores do Flamengo estão jogando bem. A Arrascaeta tá jogando bem, Varela, todo mundo jogando bem. No Flamengo, Jorginho, né, desfilando. Meu Deus do céu, o elenco do Flamengo, na minha opinião, é melhor do que o elenco de 2019. Nós temos reservas e titulares. De 2019 era só titular, um ou outro reserva, entendeu? Agora, nesse ano, nós temos banco e titular. Nós estamos bem servidos, graças a Deus. Meu povo, vou ficando por aqui, né? Eu fiquei triste também com o Caio Jorge sendo cortado. Eu queria ver ele jogando mais, sabe? Mas também o Andrés foi convocado, então tá tudo certo, né? O Andrés vai mostrar um bom futebol e tudo certo. Mas o Palmeiras, né, galera, vai ver o Andrés jogando primeiramente pela seleção antes de jogar pelo Palmeiras. É cabuloso, né? Galera, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes, para esse vídeo de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galerinha. Esse aí, nós e até as próximas notícias.